Bem-vindos a mais uma aula de gramática da língua portuguesa, curso completo, preparatório para concursos, inclusive concurso de oficial de justiça. Se você está chegando aqui ao nosso curso por conta desse concurso, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para você aproveitar realmente este curso da melhor maneira, é importante que você tenha o PDF dessas aulas, tá? Ou o Word, para que você tome nota das memorizações e para que você faça os treinamentos. Este curso é composto de treinamento, memorizações e tudo que você precisa. Para conseguir o PDF, para conseguir o Word dessa aula, entre em contato, explica isso direito concursos@gmail.com ou através do nosso WhatsApp 19994025573. O valor é bem acessível, apenas R$19,90. É um curso completo. Vai ser disponibilizado inteirinho aqui para vocês aqui no nosso canal. Vamos embora para mais uma aula? Vamos lá então. Vamos para as nossas memorizações, não é, pessoal? Apostila em mão, acompanhe aqui a memorização que nós vamos fazer de forma que você possa pegar toda a sequência e toda a aula repassando uma nova memorização. Vamos lá então? Primeira memorização, substantivo é coisa. Substantivo, coisa. Adjetivo, qualidade, característica. Adjetivo, qualidade, característica. Artigo definido, o, a, os, as. Artigo definido, o, a, os, as. Artigo indefinido, uma, uns, umas. Indefinido, uma, uns, umas. Vão acompanhando aí. Pronomes. Pronomes são palavras que substituem ou acompanham o substantivo. Pronomes, palavras que substituem ou acompanham o substantivo. Pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Pronomes pessoais. Nós temos também os oblíquos, os átonos e os tônicos. Vamos ver os átonos. Me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhe, se. Pronome oblíquo átono, me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhe, se. Pronomes oblíquos tônicos, mim, ti, se, ele, ela, nós, vós, se, eles, elas. Pronomes oblíquos tônicos, mim, ti, se, ele, ela, nós, vós, se, eles, elas. Pronomes de tratamento, você, vossa senhoria, vossa excelência. É só memorização, né, pessoal? Há vários outros pronomes de tratamento. Pronomes possessivos, meu, teu, seu, nosso, vosso, seu. Pronomes possessivos, meu, teu, seu, nosso, vosso, seu. Pronomes demonstrativos, este, esse, isto, isso, aquele, aquela, aquilo. Pronomes indefinidos, tudo, nada, ninguém, alguém, algum, nenhum, cada, qualquer. São exemplos. Pronomes indefinidos, tudo, nada, ninguém, alguém, algum, nenhum, cada, qualquer. Depois vimos pronomes interrogativos, quem, que, qual, quanto. Interrogativos, quem, que, qual, quanto. São também os exclamativos, esse quem, que, qual, quanto. São os mesmos. Pronomes relativos, o qual, a qual, os quais, as quais. Cujo, cuja, cujos, cujas, onde, aonde, quem e o que, quando for igual a o qual. Pronomes relativos, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, onde, aonde, quem e o que, quando for igual a o qual. Numerais, né, pessoal? Numeral ordinal, cardinal, multiplicativo e fracionário. Numeral, ordinal, cardinal, multiplicativo, fracionário. Formas nominais do verbo aí na tela para vocês: infinitivo, gerúndio, particípio. Formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio, particípio. Modo indicativo, pessoal, indica fatos, coisas certas de acontecer, né?
Modo indicativo, fatos, coisas certas de acontecer. Modo subjuntivo indica hipóteses, o que se espera que aconteça. Subjuntivo, hipóteses. Verbo no imperativo indica ordem, conselho, sugestão. Imperativo, ordem, conselho, sugestão. Tempos do modo indicativo: presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e o futuro do pretérito, que chamamos de condicional. Tempos do subjuntivo: presente, pretérito imperfeito e futuro. Tempos do subjuntivo: presente, pretérito imperfeito e futuro. Uma memorização para o futuro do subjuntivo do verbo ver e do verbo vir. O verbo ver no futuro do subjuntivo fica vir. E o verbo vir vira vier. Então, ver vira vir. Vir vira vier. Futuro do subjuntivo, pessoal. Verbo ver fica vir. Verbo vir fica vier. Advérbios, pessoal, de modo, bem, mal, mente, os advérbios terminados em mente, né? Advérbios de modo, bem, mal e os terminados em mente. De lugar, aqui, ali, lá, perto, longe, dentro, fora. De lugar, aqui, ali, lá, perto, longe, dentro, fora. Advérbio de tempo, ontem, hoje, amanhã. Advérbio de tempo, ontem, hoje, amanhã. De intensidade, muito, pouco, bastante, demais. Intensidade, muito, pouco, bastante, demais. Negação, não. Negação, não. De afirmação, sim. Afirmação, sim. Dúvida, talvez. Dúvida, talvez. Condição, se. Condição, se. Ou condicional, né? Se. Preposições: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Acompanhe na tela. Preposições: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Preposição, mais uma vez: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, traz. É isso, né, pessoal? Vamos evoluindo aí. Conjunções coordenativas. Aditiva, alternativa, ou, adversativa, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Adversativa, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Explicativa, porque, pois. Explicativa, porque, pois. Conclusiva, logo, portanto. Conclusiva, logo, portanto. Conjunções subordinativas. A última memorização aqui da morfologia, do grupo de morfologia. Integrante, que se. Conjunção subordinativa integrante, que se. Causal, porque. Comparativa, como. Concessiva, tá aí na tela, embora, apesar de que, se bem que. Condicional, se. Condicional, se. Conformativa, conforme. Conformativa, conforme. Consecutiva, tal que, tão que, tamanho que. Consecutiva, tal que, tão que, tamanho que. Temporal, quando, enquanto, logo que, depois que. Temporal, quando, enquanto, logo que, depois que. Final, para que, a fim de que. Final, para que, a fim de que. Muito bem, pessoal. Muito bem, pessoal. Repassadas aí as memorizações, vamos falar sobre as conjunções subordinativas. Pessoal, nós temos conjunções coordenativas e nós vimos na anterior. A aditiva, nós fizemos até a memorização agora há pouco, né? Aditiva, e, nem também. Alternativa, ou, quer, seja hora. Temos as adversativas, né? Mas, porém, contudo, etc. As conclusivas, explicativas, alternativas, aditivas, enfim.
é um número finito, limitado de conjunções e de classificação dessas conjunções. A conjunção subordinativa as subordinativas, elas fazem o quê? Elas estão no início de orações subordinadas, né? Orações subordinadas vocês vão entender melhor quando a gente começar a sintaxe e vocês entenderam orações. Por hora, eu poderia dar algum exemplo aqui para vocês. Olha, se eu falasse assim, ó, ele disse que estudava. Ele disse que estudava matemática, por exemplo, né? Ele disse que estudava matemática. Ou só ele disse que estudava, já tá bom. Ele disse, ó, aqui é uma oração. E que estudava é outra oração, porque eu tenho dois verbos. Ok, pessoal? Muito bem. Este que aqui é uma conjunção integrante que está ligando, conectando uma oração à outra. E por que se chama conjunção subordinativa? Porque as orações, pessoal, subordinadas, elas não têm sentido próprio, independente. Uma depende da outra. Por isso que ela diz. Por isso que essa segunda aqui, ó, ela está subordinada à primeira. Por isso que essa conjunção se chama conjunção subordinativa, tá? Diferente das conjunções coordenativas, que estão separando ou unindo, né, orações coordenadas, que são orações que têm sentido próprio, totalmente independente. As subordinativas não têm sentido independente, uma depende da outra, está subordinada. Mas ó, não se preocupe, não é agora que a gente estuda isso, é lá na sintaxe mais para frente. Não se preocupe com isso. As conjunções subordinativas, o importante agora é memorizá-las, nos acostumarmos com elas e depois no emprego a gente vai trabalhar no momento apropriado, tá certo? Então vamos ver então as principais conjunções subordinativas integrante, é memorização aí para vocês, hein, pessoal? Integrante, que, se. Causal, porque. Faltou a comparativa, vamos colocar na ordem certa, né? Comparativa, como. Concessiva, embora, apesar de que, se bem que. Condicional, se. Final, para que. Consecutiva, né? Colocando aí a conformativa, né? Conforme. Consecutiva, tal que, tão que, tamanho que. Temporal, quando, enquanto, assim que, depois que. Pessoal, vamos lá. Conjunções. Aqui eu fui falando na ordem alfabética, né? Vamos falar as conjunções aí na ordem que elas aparecem aqui. Conjunção subordinativa integrante, que se. Causal, porque. Concessiva, embora, apesar de que, se bem que. Condicional, se. Final, para que. Temporal, quando, enquanto, assim que, depois que. Comparativa, como. Conformativa, conforme. E consecutiva, tal que, tão que, tamanho que. Reprisando aí mais uma vez, conjunções subordinativas. Integrante, que se. Integrante, pessoal, que se. Causal, porque. Causal, porque. Concessiva, embora, apesar de que, se bem que. Concessiva, embora, apesar de que, se bem que. Condicional, se. Final, finalidade, né, pessoal? Para que. Temporal, indica tempo, quando, enquanto, assim que, depois que. Comparativa, compara, como, né? Conformativa, conforme. E consecutiva, tal que, tão que, tamanho que. O que é uma coisa interessante a falar é o seguinte, as conjunções concessivas, viu, pessoal, dão ideia de oposto, de contrário, né? Então, se diga assim, não comi os doces na festa, embora eles parecessem deliciosos. Veja que há uma contraposição de ideias. Não comi os doces. Talvez haja aquela expectativa de que os doces estivessem ruins, mas não.
eles pareciam deliciosos. A gente chama isso de quebra de expectativa, mas concessiva é essa ideia de oposto, de contrário também, tá? Já a integrante, não precisa entender agora, causal indica a causa, né? Ó, não fui trabalhar porque estava doente. Condicional vai impor uma condição, né? Se eu ficar doente, não vou trabalhar. Final é a finalidade. Temporal vai indicar o tempo, né? Ela chegou quando eu saí. Comparativa compara, né? Eu sou como minha mãe, meus pais são. Conformativa conforme. Ela agiu conforme a sua convicção. Consecutiva, esse nome aqui é um estranho, né? Consecutiva, mas ela traz a ideia de consequência. E normalmente esse tal fica separado do quê? Olha só. Tal era a sua dedicação aos estudos que ela foi aprovada. É a consequência dos seus estudos. Muito bem, pessoal. Dito aí, ainda que passando rápido por isso, vamos treinar agora no texto que fica mais fácil da gente fazer um treinamento. E dessa vez, pessoal, todas as classes gramaticais nós vamos treinar. Pausem o vídeo de vocês. Depois vocês acompanhem, classifiquem todas as palavras, o que vocês conseguirem. Depois volta comigo aqui para conferir. Muito bem, de volta aí, pessoal. Então vamos lá. Embora, né? Embora é uma conjunção subordinativa, né? Embora, apesar de que, se bem que, conjunção subordinativa concessiva, né, pessoal? Quando concessiva, embora, apesar de que, se bem que. Tenhamos, ó, lembra que quando é verbo eu tenho que falar que verbo que é, que pessoa, se é a primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural, o tempo e o modo do verbo, tá bom? Então vamos lá. Tenhamos, embora tenhamos, é o verbo ter, que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha, que nós tenhamos. Primeira pessoa do plural é o presente do subjuntivo, do modo subjuntivo. Então, o verbo é ter, a pessoa é primeira pessoa do plural, nós, o tempo é o presente e o modo é subjuntivo. É aquele assim, todos esperam que, né? Todos esperam que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha, que nós tenhamos, que vós tenhais, que eles tenham. Ouvido, pessoal, é o verbo ouvir no particípio. Tenhamos ouvido é uma locução verbal, tá? Ouvido é o verbo ouvir no particípio. Lembra o particípio? Comprado, falado, chegado, ouvido, aberto, posto. Ao é preposição a mais o artigo o, né? Mas olha só, ouvido ao longo de toda a nossa vida, ao longo de toda a nossa vida. Esse daqui não é o quando a coisa aconteceu. Então isso daqui, pessoal, é uma locução adverbial de tempo. Tudo isso daqui, ó, tem valor de um advérbio. Ó, embora tenhamos ouvido sempre, tenhamos ouvido ontem. Então, tudo isso daqui tem valor de uma locução adverbial de tempo. É como se fosse um advérbio de tempo. É claro que dá para analisar cada uma das palavras, né? Preposição mais o artigo, longo, que é um substantivo, de, que é uma preposição, todo é um pronome indefinido, nossa é um pronome possessivo e vida é um substantivo. Mas o que eu queria que vocês fizessem é analisassem aqui, ó, ao longo de toda a nossa vida. Não sei se vocês conseguiram enxergar, talvez não, não tem importância. Era difícil sem eu mencionar isso para vocês, tá? Que é uma conjunção, ó, conjunção subordinativa integrante, que se, né? Então, conjunção subordinativa integrante, aquela que nós vimos o que e o se. Um é um artigo indefinido,
Dia é um substantivo. A é um artigo, né, definido feminino singular. E velhice é um substantivo, né, pessoal? A velhice. A gente sabe que é um substantivo porque tem um artigo antes. Normalmente os substantivos vêm precedidos, antecedidos de um artigo. Chegaria, ó, é verbo chegar. Então classifiquem aí, tá? Chegaria. Verbo chegar. Ele tá pessoa, né, pessoal? Pessoa, tá na terceira pessoa. Ele chegaria. Terceira pessoa do singular. E aqui chegaria, pessoal, é o futuro do pretérito ou também conhecido como condicional. Então, verbo chegar, terceira pessoa do singular, o futuro do pretérito, ou seja, o condicional, modo indicativo. Nunca é um advérbio de negação, né? Não, nunca, jamais. Estamos. Verbo estar, então nós estamos. Verbo estar. Primeira pessoa do plural, nós. Presente do modo indicativo. Presente, hein? Presente do indicativo. Diferente aqui do tenhamos, que é presente do subjuntivo. Estamos preparados, né? Preparados nunca estamos preparados é um adjetivo. Eu pus advérbio, adjetivo. Para é uma preposição. O é um artigo, né? Artigo definido, masculino singular. Choque é um substantivo. É uma coisa, né? De é uma preposição. Realidade é um substantivo, é uma coisa. Assim, dessa forma, desse jeito, dessa maneira, é um advérbio de modo, né? Como é uma conjunção subordinativa comparativa, não concessiva, comparativa, né? Como o trem, então o é artigo definido masculino singular. Trem é um substantivo. O trem só anda, apenas anda. Você pode classificar como palavra denotativa ou advérbio, né, de modo, ok? Anda é verbo andar, então verbo andar. O trem anda, então é terceira pessoa, ele anda, terceira pessoa do singular. O tempo é o presente, né, do modo indicativo. Em é uma preposição, lembra? Ante, após, até. Trilhos é um substantivo. Nossa é um pronome possessivo, né, pessoal? Vida é um substantivo. A vida só também é uma palavra denotativa ou um advérbio aqui. Anda, de novo, verbo andar, terceira pessoa do singular, presente do modo indicativo. Em é uma preposição. Direção é um substantivo. Ao é uma preposição a mais um o artigo. Futuro é um substantivo. E, lembra, e nem também é uma conjunção coordenativa aditiva. O é um artigo definido, né, pessoal? Masculino singular. Desgaste é um substantivo. O desgaste celular significa o desgaste da célula, né? Não tem nada a ver com o aparelho celular. O desgaste da célula. Então, isso daqui é uma locução adjetiva, o de celular. E celular é um adjetivo simplesmente. É o verbo ser, né? Tá na terceira pessoa do singular. O tempo é o presente, modo é indicativo, né, pessoal? Modo indicativo. Inevitável é um adjetivo. Porém, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, é uma conjunção coordenativa adversativa. Muito é um advérbio de intensidade, lembra? Muito, pouco,
bastante, demais, né? Advérbio de intensidade. Pode, verbo poder, ele pode, ela pode. Verbo poder, terceira pessoa do singular, o tempo é o presente do modo indicativo. E também uma conjunção coordenativa aditiva. Deve ser feito, isso aqui é uma locução verbal, viu, pessoal? Locução verbal, os dois primeiros verbos são auxiliares e o feito é o verbo principal. Está no presente, né? Terceira pessoa do singular presente do modo indicativo. Para é uma preposição. Para. Errado aqui, pessoal. Aqui é o para quê, né? Até eu estou me confundindo, ó. Para quê é uma conjunção subordinativa final, indica finalidade, né? Para que a velhice seja feliz, com a finalidade dela ser feliz. A é um artigo definido feminino singular, velhice é um substantivo, seja, né? Verbo ser está na terceira pessoa do singular, ela seja presente do modo, né? Que eu presente do modo subjuntivo. Então, para que a velhice seja presente do modo subjuntivo. Feliz é um adjetivo, tanto, né? Tanto do ponto físico, conhecido singular, como, ó, aqui, ó, tal, tal que, tão que, tanto que, tamanho que, nós vimos como conjunção consecutiva. Mas aqui ele está só fazendo uma comparação, tá? Utilizando o tanto e o como, tá? Então, o tanto aqui seria um advérbio, né? De intensidade, o como aqui uma conjunção subordinativa comparativa. Do é uma preposição de mais um artigo o. Ponto é um substantivo. Ponto de vista físico, aqui é uma locução adjetiva, ok? Tudo isso é uma locução adjetiva, vale como se fosse um adjetivo. Com é uma preposição, né, pessoal? Preposição. Exercícios é um substantivo. Regulares é um adjetivo, é um qualificativo do substantivo. Do ponto de vista mental, também é uma locução adjetiva. Ok? Não o ponto, né, pessoal? O de vista mental é uma locução adjetiva, ponto é só um substantivo, né? Então, vamos refazer isso aqui. O professor está com pressa ou está cansado, não sei, para ficar falando essas coisas. Preposição de mais o, ponto é um substantivo e de vista mental é uma locução adjetiva. Preservando é o verbo preservar no gerúndio, né, pessoal? O verbo preservar no gerúndio, comprando, falando, preservando. O nos é um pronome oblíquo átono, né? Mete o alhece, nos, vos, os, as, lece. De é uma preposição. Infortúnio é um substantivo. Futuro é um adjetivo, tá adjetivando aqui o infortúnios, né? Então vale como uma locução adverbial, tá? De intensidade. Porque depois que a doença se instala, pouco podemos fazer. Aqui é uma conjunção coordenativa explicativa, né? Tá explicando. Depois que, ó, aqui é difícil vocês classificarem isso, tá? Essa aqui é uma locução prepositiva, vale como se fosse uma preposição, tá? Depois que a é artigo definido, feminino singular, doença é um substantivo, se é um pronome oblíquo átono, instala é verbo instalar, terceira pessoa do singular, presente do modo indicativo.
Pouco é um advérbio, né, de intensidade. Podemos fazer é uma locução verbal. Este trecho, né, pessoal, trouxe uma série de desafios aí em termos de classificação. Nossa, professor, eu não estou bem. A maior parte do que o senhor passou aqui eu não consegui classificar. Olha, fiquem despreocupados, viu, pessoal? Porque eu tinha uma obrigação de classificar porque está aqui. Mas não que essas classificações, locuções aqui vão cair para vocês, que vocês tenham que dominar tudo isso, não, tá bom? Fiquem tranquilos. É uma aula para trazer mais conhecimentos para vocês. Não é um exercício para que vocês sejam testados se você sabe, não é isso. É uma aula para trazer mais informação, mais conhecimento. Então não confunda aí, tá? Não estou testando vocês não, tá bom?